A PEC da ladroagem é a maior canalice jamais aprovada na Câmara. No passado, o parlamento prestou serviços à ditadura militar, é verdade, mas nunca tão arreganhadamente em proveito próprio como desta vez. A frase do deputado Nicolas Ferreira ressoará na história como um emblema. Disse ele o seguinte: queremos ser blindados mesmo. Não me diga. O partido de Jair Bolsonaro deu o maior número de votos para a safadeza. 83 sem um miserável não. No destaque que resultou na manutenção do voto secreto para barrar ações penais, a legenda foi mais efetiva ainda, 85-0. Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, e o líder Sóstenes Cavalcante atuaram de forma fanática em favor da impunidade. Milhares de brasileiros foram às ruas neste domingo. Ainda bem, há momentos em que o silêncio vira, de fato, consentimento com a barbárie, com o crime, com a safadeza, com a roubalheira. E isso a que chamam centrão se assemelha a fungos que transformam os hospedeiros em zumbis para que possam se multiplicar. Pesquisem depois o que esses fungos fazem com certos tipos de formiga e de aranha. Os hospedeiros passam a trabalhar até a morte a serviço da reprodução dos parasitas. Esses seres horripilantes inspiraram a série The Last of Us. Hoje, o tal centrão, em toda a sua diversidade fúngica, transformou o país num zumbi dos seus interesses. Existimos para alimentar a sua fome. Ele nos rouba o orçamento e o usa como quer. Ele nos rouba a cidadania e nos humilha. Ele nos rouba a democracia. Bolsonaro não foi parasitado. Ele viveu uma relação de mutualismo com os chefões do centrão. O mito lhes entregou o governo e permitiu que arrombassem o cofre. Eles lhe garantiram estabilidade no Congresso, inclusive durante os seus rompantes golpistas. Boa parte desses fungos que destroem o país defendia a anistia para Bolsonaro e os golpistas. A fúria de Eduardo com Valdemar Costa Neto tem sua razão de ser dada à particularíssima lógica da extrema-direita. Vou explicar. Um andou atribuindo canalices ao outro. O filho mais estridente e mais ideológico do ex-presidente se deu conta de que parte considerável do centrão não trai apenas o país. Para se proteger, pode também dar uma rasteira em Bolsonaro, rompendo a relação mutualista e mandando plantar batatas. Sim, aprovou-se a urgência para o PL da anistia na certeza de que outra negociação estava em curso. Bolsonaro e seus fiéis se mobilizaram em favor da PEC da roubalheira na esperança de que a corda da anistia seria esticada até o limite, sabendo sempre que não passaria no Supremo, ainda que aprovada fosse nas duas casas. Mas o tensionamento esperado pelo núcleo mais convicto da extrema-direita não aconteceu. A urgência era só prenúncio do afrouxamento da proposta impossível, que é a anistia em favor da possível, que é a eventual redução de penas. Bolsonaro, Eduardo e os radicais têm clareza de que foram traídos pelo centrão. A pregação em favor da anistia ajudou a bombar a PEC do absurdo, mas a aprovação na Câmara da PEC do absurdo anunciava que a pregação em favor da anistia havia chegado ao fim. Sóstenes diga o que quiser, mas a verdade é que a conspiração fúngica sabia que a anistia não iria prosperar. Até porque o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, já havia feito essa advertência. Brasileiras e brasileiros, se os fungos do centrão traem até Bolsonaro, com quem viviam um amorzinho gostoso havia pouco, podemos imaginar o que não fazem quando as vítimas somos nós. No limite, o dito capitão que se dane já é carne queimada mesmo. Sendo impossível garantir a impunidade ao ex-presidente, eles apostarão na própria.
repararam no silêncio do governador Tarcísio de Freitas, que setores da direita chamam modernizador. Ele não falou nada sobre a PEC da roubalheira. Seu partido só deu votos a favor. Também parece ter tirado o pé do acelerador no caso da anistia. Nunca lhe pareceu tão próxima a possibilidade de tomar o lugar de Jair Bolsonaro como chefão da direita e da extrema-direita. Fosse o presidente, não veria problema nenhum no fato de o Centrão parasitar o Brasil. Tarcísio se mostra disposto a viver com os fungos uma relação de mutualismo caso chegue ao topo do poder. Até porque estaria muito ocupado vendendo liberalmente o país, a exemplo do que fez com a Sabesp. Se essa gente trai Bolsonaro, o que não será capaz de fazer com o interesse nacional e com os brasileiros? A palavra final está com o Senado e com as ruas. E no ano que vem estará com as urnas.